Aí tu tá em casa lá, de boinha, fazendo nada, de repente começa a ser atormentada por sons do além, provavelmente causados por um fantasma. Ou então, você vai lá, compra um objeto, na maior inocência, só que o raio do objeto é usado e vem com o fantasma de brinde. Ou então, você é daquele tipo mais curioso, vai lá xeretar em coisas e lugares que não devia e acaba encontrando coisas mais assustadoras do que você imaginava ou mais esquisitas do que você pensava. Na narrativa de hoje, a gente tem vários casos de assombração aqui, objetos assombrados, casa assombrada, pessoa que tá sozinha em casa e o fantasma tá tentando entrar, e uns lugares misteriosos, esquisitos aí, que a pessoa acaba achando um negócio meio fora do padrão ali, uns relatos meio estranhos. Fala, oi, produção. Oi! Bora lá, vamos começar. Tô animada porque tá cheio de assombração aqui hoje. Fantasmas são as minhas histórias favoritas, os meus temas favoritos. Ah, esqueci de falar uma coisa importante. Se você tá chegando aqui agora, meu nome é Ana. Essas histórias a gente caça aí pela internet, que as pessoas publicam, ou às vezes enviam uns relatos aqui pra gente, assustadores, misteriosos, esquisitos, histórias de terror real, enfim. Se você tiver uma história que você queira compartilhar, quiser ver aqui nos próximos episódios, o e-mail tá na descrição. Beleza? Fechou? E o primeiro relato é um objeto assombrado, mas assim, não é que o objeto é assombrado. É que o objeto é assombrado e ele fica trollando o seu dono. Entendi. Pra ajudar. Então, vai ouvindo, olha lá, vamos lá. Ele começa da seguinte forma, é um rapaz que conta. Foi numa noite de quarta-feira, quando eu tinha 17 anos. Eu e minha mãe havíamos visitado minha irmã e voltamos para casa, onde passaríamos a noite sozinhos. Quando entramos em casa, minha mãe subiu para o segundo andar, onde ficam os quartos, e eu desci para a cozinha, pois queria encher garrafas d'água para que nós dois tivéssemos o que beber durante a noite. No caminho, passei pela sala de jantar e apoiei o tablet que estava comigo. Meu celular estava quebrado e na época eu usava o tablet de 7 polegadas como telefone. Por isso, eu o carregava para todos os lados. Perfeito? Ok. No caminho de volta, o tablet não estava mais sobre a mesa. Fiquei confuso, pois muito pouco tempo havia se passado e eu tinha certeza de onde havia deixado. Decidi então usar o telefone fixo da sala para telefonar para o meu número. Aí começou a parte estranha. O aparelho começou a tocar perto do sofá, mas quando me aproximei, o som já não estava lá. Parecia ter se afastado para o outro canto da sala. Isso aconteceu algumas vezes. Assim que eu conseguia me aproximar do som, ele migrava para outro ponto da sala. Continuei telefonando e ouvi o barulho do toque diminuir aos poucos até cessar. Depois disso, o único som que eu podia ouvir era o do meu tablet vibrando, como se estivesse sido colocado no modo silencioso. Ou seja, o fantasma cansou, para de ligar. Bom, subi os lances de escada até o quarto da minha mãe e pedi que ela discasse o número. Nessa hora, ouvimos o tablet começar a vibrar lá mesmo dentro do quarto. Procuramos por alguns segundos e, para nossa surpresa, o aparelho estava debaixo do colchão dela. O estranho é que a cama estava arrumada de maneira impecável. O mais bizarro, porém, é o fato de a área íntima, onde ficam os quartos, estar separada do resto da casa por uma porta de ferro, pela qual só passa quem tem uma chave. Desci novamente até o andar de baixo e vi todas as luzes da casa acesas. Quando me aproximei da porta de entrada, vi que estava destrancada, assim como o portão da garagem. Fazia muito pouco tempo que havíamos chegado em casa e trancado as entradas. Eu mesmo havia apagado as luzes antes de subir. Fiquei surpreso, mas não em pânico. Episódios estranhos parecidos, mas não tão intensos quanto esse, já haviam ocorrido em nossa casa.
Por coincidência, só quando meu pai não está. Perguntei a um amigo médium o que poderia explicar esses fenômenos e ele me disse que talvez a minha casa seja um portal por onde os espíritos transitam entre os planos. Pessoalmente, tenho a impressão de que outra família além da nossa mora no mesmo lugar. Eventualmente, as coisas se chocam e esse tipo de acontecimento se desdobra. O nome dele é Rafael Pugliese, de 23 anos, e esse relato dele foi publicado no site Super Interessante. Você já imaginou se o que ele diz, porque ele fala assim, que as coisas acontecem, ele tem a impressão como se tivessem outros moradores, né? É que nem aquele filme, você já assistiu Os Outros? Não lembro. É um suspense. Quem não assistiu precisa assistir. Porque você passa o filme inteiro achando que é uma coisa, mas na verdade é outra. Mas basicamente é isso. Você tem os vivos e os mortos interagindo ali no mesmo ambiente. E aí o próprio fantasma é como se ele estivesse vivo, entre aspas, dentro da casa. E aí os vivos, que ele não vê, fazem as coisas e ele se sente assombrado. Entendeu? Uhum. E eu achei interessante que o tablet ia passeando pela casa e é como se o fantasma tivesse silenciado, não tava aguentando aquele barulho. É, Você já imaginou que o fantasma pode achar que tá vivo e aí ele ouve aquele som sim. e, tipo, o fantasma que acha que tá sendo assombrado? Uhum. Nossa, Eu acho eu imagino choque de dimensões, achei muito interessante. o fantasma muito irritado, levando esse negócio pra lá e pra cá, querendo que o troço pare de fazer barulho. Porque quando ele começa a movimentar o tablet, você pensa, ele tá trolando o menino, né? Que foi o que eu falei lá no começo, que o objeto assombrado tá trolando o menino. Você pensa que o fantasma tá trolando o menino. Mas aí ele silencia como se ele tivesse incomodado com aquilo. Sim. Eu achei bizarro. Pode ser mesmo choque de dimensões, né? Pode. Pior que pode. Eu já ouvi uns casos estranhos também. Tipo, da pessoa tá lá no banheiro, em casa, de boa, do nada entra uma pessoa ali, sabe? Do além, uma pessoa do além. Uhum. Tipo, entra como se fosse pra usar o banheiro, alguma coisa assim, e dá de cara assim, assusta, some. Sim. Como se fosse duas realidades se chocando. Numa realidade alternativa, tem outra família morando ali. Uhum. Olha, até me arrepia. É. Acho muito interessante esses casos, gente. É assustador. Muito interessante. É assustador. Eu É acho assustador que mesmo. choque de realidade é pior do que fantasma. É. Porque, tipo, o nosso senso de realidade vai por água abaixo, né, bem? Então vai tudo embora, tudo já era. Bom, o segundo relato, ele não é sobrenatural, mas é desses de lugar estranho. E assim, eu achei interessante a ambientação do lugar. Não é muito longo, mas eu acho que eu ia ficar com um pouquinho de medo de ir pra lá. Vamos lá. Quando eu era mais novo, uns 16 anos, um grupo de amigos entediados e eu estávamos curtindo juntos, quando um dos colegas nos contou sobre um cara muito assustador que mora a uns 45 minutos da cidade. E, claro, nós, sendo burros, decidimos investigar. Dirigimos por uma estrada de terra, cheia de buracos, sem meio-fio, no escuro, por uns bons 20 minutos, sem nenhuma casa à vista. Já tava ruim o suficiente pra eu virar e ir embora. O lugar já não era muito convidativo, né? É. Bom, não pensei muito nisso. Só pensei, o quê? Uma casa abandonada? Bora. Bom, estávamos no caminho quando vimos uma placa pintada à mão que dizia, devagar, 8 quilômetros. 8 quilômetros por hora, né? Tipo, não pode ultrapassar de 8 quilômetros, com uma letra ruim. E ele coloca que ele tem certeza que ela foi pintada à mão, não era uma placa oficial, né? Um maluco colocou ali. Diminuímos a velocidade e apagamos as luzes. E o que vi me deu vontade de chorar. Havia uma casa grande e decadente a uns 45 metros de distância, cercada por árvores. Em cada árvore havia bonecas penduradas pelo pescoço, tipo umas 10 para cada árvore. Meu Deus. Algumas bonecas estavam amarradas no tronco, algumas com os olhos arrancados, roupas esfarrapadas, pintadas de sangue.
Foi então que vimos um homem abrir a porta com uma espingarda. E foi aí que saímos correndo, chorando de medo. Dizem que se você não for rápido o suficiente, ele atira nos seus pneus. Não sei bem o que acontece depois, né? E também não quero saber, mas foi assustador pra caramba. Gente, um cara maluco, morando num lugar afastado, e ele pendura bonecas podres por todo lado. Parece aquela Ilha das Bonecas, você já ouviu falar? Já. Eu acho que é no México, se eu não me engano, que tem a Ilha das Bonecas. Sim, é assustador. Então, no caso desse cara aí, O cara é doido. pode ser que ele tenha pendurado as bonecas pra assustar as pessoas mesmo, pra ficarem longe, entendeu? Porque ele tá morando num lugar isolado. Pode ser. O pior é que isso é um pouquinho de burrice, porque as pessoas tendem a ir atrás quando tem uma coisa estranha e não porque fugir. desperta curiosidade. Sim. E no caso deles, eles nem sabiam. Tipo, eles nem sabia a ouviram boneca, por alto né? que tinha um cara meio maluco, meio estranho, um lugar Sim. estranho, eles foram. Ele não esperava que ele ia chegar lá e encontrar um monte de boneca. Mas você imagina, você bota um monte de boneca pra assustar, porque é daquele tipo que não gosta de visitas, né? Sim, Eu odeio visita então. indesejada, então eu vou deixar o lugar bem assustador. Só que como você dorme depois? Sim. Ali sozinho. Eu me lembrou do velhinho da Casa Monstro, lembra o desenho infantil? É o velhinho que mora numa casa que é um monstro. Vagamente. Sim, E aí a é um casa velhinho que monstro. gosta de ficar isolado, ele briga com todo mundo que passa na frente da casa, ele gosta de ficar na dele. Me lembrou muito é ele. verdade, eu lembro vagamente. Você assistiu uma vez só. Mas, gente, que gente maluca. Como é Sim. que. Não, eu acho que a pessoa dessa tem que ser uma pessoa meio desequilibrada. E eu gosto de coisas assustadoras, claramente, mas tudo tem limite, né? Sim. Ai, não sei. Então, não. mas dizem que essas pessoas ficam muito isoladas nesse nível, assim, elas ficam meio Fica meio desequilibradas. xarope, né? Uhum. Mas você já imaginou ainda o cara começar a atirar nos pneus do carro? Então, mas eu acho que é justamente pra ficarem longe, entendeu? O problema é que se ele furar o seu pneu, como é que você vai embora? Sim, exatamente. Esse cara não bate muito bem, entendeu? talvez, Não tem lógica. Não se tem. ele furar o seu pneu e você não conseguir ir embora, aí, né, aí talvez ele vai ter que tomar outras medidas. Ai, Pra não você não é bom. ficar ali. Não é nada bom. Se ficar Não. presa com um homem com uma espingarda nesse lugar assustado, você não vai sair mais, né? Não vai. Vai acabar enterrado no jardim, Sim. embaixo das árvores das bonecas. É que Ai, deve ser credo. tipo, ó, eu pendurei as bonecas, você mesmo assim insistiu, agora o problema é seu. Com Ai, que certeza. horror. Gente Ou louca, seja, se fazendo vocês loucura. viram uma casa no meio do nada com bonecas penduradas, vocês vão embora. Não se fica aproximem. esperando ali pra ver o que vai acontecer. Não Sim. tenta investigar, não tenta invadir a casa, né? Pode não ser muito Exatamente. bom. Eu, hein? 3. Sons do além. Vamos lá. Muito legal, por sinal. Menina passando por um momento apavorante sozinha em casa, hein? Gosto. Ok, aqui vai minha história assustadora. Eu estava sozinha em casa, no computador. Isso foi há uns 11 anos e eu ainda morava com os meus pais. Eu estava conversando com meu namorado e curtindo uma noite tranquila em casa. Ouvi uma porta de carro batendo na entrada e presumi que fossem meus pais. Em um bairro tranquilo, o barulho das portas de carro ecoa bem e é bem perceptível. Levantei-me e saí para ajudar com as compras, que tenho certeza que minha mãe teria em abundância. Estava escuro como o breu na área suburbana em que morávamos. Saí para a entrada da garagem e fiquei confusa ao descobrir que não havia carro algum. Dei de ombros, presumindo que tinha imaginado ou escutado alguma outra coisa e voltei para dentro de casa. Eu digitando. Pensei que fossem meus pais, deve ter sido um fantasma, RS. Meu namorado me chama de boba. Conversamos por mais 1 minuto e ouvi o barulho de novo. Dessa vez, fui até o saguão e olhei pela janela. De novo, nada. Fiquei um pouco assustada. Então voltei pro computador para contar ao meu namorado. Eu não sei se ela tava em algum Facebook, essas coisas, eu não sei. Mas ela tava tipo chat com ele, assim. Eu, 2 pontos. Lá estava de novo, o som de uma porta de carro. E ninguém lá. Ele, tem certeza? Tá escuro lá fora. Eu, tenho certeza, não havia carro nenhum. Ouvi o som de novo. Falei pra ele, o barulho voltou, isso tá me assustando. Quer que eu vá aí? Pode ser alguém te zoando. Não, tudo bem,
vou só trancar a porta. Levantei-me da cadeira para trancar a porta e ouvi o barulho de novo. Atravessei o quarto arrepiada. O barulho de novo. Então, de repente, como um trovão, ouço o som do que parecia ser centenas de portas, todas batendo, todas do lado de fora da minha porta da frente, na entrada da garagem. Elas martelavam nos meus ouvidos como balas de canhão. Meu Deus. E a menina sozinha em casa. Uhum. Corri para a porta da frente para trancá-la. A maçaneta balançou como se alguém tentasse entrar. Sons de arranhões vieram de trás da porta e as batidas continuaram. Estendi a mão para a frente para girar a fechadura o mais rápido que pude e voltei correndo para o quarto. Digitei para ele: ai meu Deus, chama a polícia! O quê? Por quê? Eu mal conseguia digitar, meus dedos tremiam muito. Ele chamou a polícia e eles vieram à minha casa. Não havia vestígio de nada, nenhum arranhão na minha porta, nada. Para piorar a situação, a polícia e meus pais, que finalmente voltaram para casa, me repreenderam pelos trotes. Oh, meu Deus. Acho que eles achavam que eu era uma ótima atriz. Foi o evento mais assustador da minha vida. Coitada. Gente, você imaginou você sozinha, aquele barulho ensurdecedor, porque ela fala que parecia centenas de portas de carro batendo ao mesmo tempo. É muita coisa. É ensurdecedor, gente. É assustador. Ela vai chegar perto da porta pra trancar, a maçaneta tá assim, ó. Sim. Gente, que é Que isso? horror. Aí ouve arranhar a porta, se fosse um bicho, talvez, um lobisomem, sei lá, qualquer coisa. E não tem uma marca na porta, não tem nada. E ela ainda levou a bronca. Coitada, Pois gente, que dó. Tadinha. Acho que a pior parte é essa, você levar a bronca depois. Porque as pessoas não acreditam. Sim. Ó, se você tem um relato esquisito e todo mundo acha que você tá dando de doido aí, tá metendo louco, manda pra gente, porque aqui a gente acredita, entendeu? A gente acredita em você, nós não vamos te dar uma bronca, tá? Não, ninguém vai te julgar, entendeu? Estamos entre amigos. Você e milhões de pessoas estão passando por situações assim. Então, se ninguém acredita em você, a gente acredita. E-mail aqui embaixo na descrição, manda aqui pra gente que a gente vai compartilhar com outras pessoas que, assim como você, não são levadas a sério. Sim. Muito triste isso. Ai, gente, que horror. 4 vamos ver... Casa Assombrada, claro. Esse aqui é sobre uma casa assombrada e se chama O Outro Homem. Vamos lá. Algum tempo depois da Segunda Guerra Mundial, meu avô estava vendendo uma pequena propriedade para sobreviver. Com 7 bocas para alimentar, ele aceitava praticamente qualquer valor que conseguisse. Porém, seu anúncio já estava no mercado há algum tempo, e por um bom motivo, já que a propriedade era assombrada. Meu avô, um católico temente a Deus, não acreditava em muitas bobagens sobrenaturais, mas aquela casa mudou tudo para ele. Eventualmente, ele conseguiu vendê-la para um veterano e sua família, composta pelo homem, sua recém-esposa e um filho de um casamento anterior. Quando estavam visitando a casa, o rapaz deixou o grupo para explorar, mas logo voltou para perguntar ao meu avô quem era o outro homem. Meu avô achou que era brincadeira e garantiu ao menino que não havia mais ninguém na casa. Mas o menino continuou insistindo tanto nessa história que o pai se irritou e acabou batendo nele. Tadinho. Coitado. Bom, parece que o tal homem não gostou nada disso. 2 semanas depois de se mudarem, meu avô recebeu um telefonema do veterano, implorando para que ele fosse visitá-lo imediatamente. Quando meu avô chegou, o homem estava no térreo da casa, sentado em um sofá improvisado, e ele parecia pálido, coberto de suor, e, como meu avô se lembra, as olheiras faziam parecer que ele não dormia muito bem há dias. Eles já estavam lá há 2 semanas. O veterano disse ao meu avô que estava disposto a pagar $5.000, um valor do final dos anos 40, não sei se era mais do que vale hoje, devia ser. Pagar $5.000 para ele passar a noite lá e ver o que vinha acontecendo com ele todas as noites desde que se mudaram. Ocorre que o veterano, segundo ele mesmo,
simplesmente não tinha permissão para dormir no andar de cima. Ele se recusava a ficar sozinho e o menino, o filho dele, nunca mais foi tocado. Naturalmente, meu avô colocou o chapéu, se dirigiu até a porta imediatamente e foi embora. Ainda passo de carro pela casa de vez em quando, só para ver se consigo avistar o outro homem. Ele ficou atormentando o cara porque bateu no menino. Você percebeu? Sim. Parece aquele relato, você lembra? Gente, tem um dos... Eu não lembro qual vídeo que foi que a gente postou, que tinha um relato que o cara não podia subir na cama. Porque a esposa via o fantasma e falava pra ele que tava vindo uma pessoa em casa todo dia, não sei o quê. E ele falava que ela tava louca, que ia levar ela no médico pra internar ou qualquer coisa assim, porque ela tava louca, ela tava imaginando, não era ninguém. O fantasma se enfezou. E pra proteger ela, né? Pra proteger ela, ele não deixava o homem deitar na cama. Toda vez que ele ia deitar na cama, a cama tremia, voava um sapato nele. Você lembra disso? É a mesma coisa. O fantasma ficou bravo. Sim. Ele foi, se manifestou, o menino viu ele, falou que ele tava lá e apanhou por causa disso. O fantasma não deixou barato, não. Sim, justíssimo. Justíssimo, bem feito. Onde se viu bater no menino? É isso que é complicado. Tem os pais que não acreditam nos filhos Sim. e ainda bate, gente. Exatamente. Ai, ó, que abusivo isso. Não, bem feito. Vai dormir, é proibido de subir as escadas. Sim. Não pode subir no andar de cima da casa, tá certo. Eu acho justo. Se eu Também fosse esse acho. fantasma, eu seguia esse cara o resto da vida. Uhum, atormentava ele. Sim. Assombrava ele, seguia ele quando ele mudasse, né? Ai, que horror. Exatamente. O próximo relato também é um objeto assombrado e é maravilhoso. Mais um, vamos lá. Quando eu tinha 5 anos, meu pai comprou esses tamancos decorativos de madeira. Você sabe o que é um tamanco decorativo? Não. Olha, o único tamanco que eu conheço é tipo um sapatinho. Assim. Foi o que eu pensei. Depois vocês joguem aí no Google se vocês não souberem, mas tamanco decorativo é tipo um sapatinho que tem um biquinho assim na ponta. E tem uns que não é pra você usar realmente, é pra você pôr. Eu acho uma decoração muito feia, mas tem gente que gosta, né? Vai entender. Eu acho que a decoração já é meio assustadora por si só. Pois é. Bom, o pai dele comprou esse tamanco. Tá. Ele disse que havia algo estranho na mulher de rua de quem ele os comprou. E por que comprou? Pois é. Mas ignorou sua intuição e achou que foi um ótimo negócio. É claro. Ele os colocou na prateleira de cima do sistema de entretenimento da sala de estar. Sistema de entretenimento. Nossa, essa pessoa, eu me senti agora voltando uns 20 anos, sei lá. Sabe o que deve ser isso? Essas prateleiras tipo com home theater, essas coisas que... Deve ser isso, não, acho tipo assim, eu imaginei tipo uma prateleira com videogames, jogos de tabuleiro, esse tipo de coisa, só que em 1930. Sabe? Tipo, escreve assim, sistema de entretenimento. Então, nossa, eu achei que esse sapato era uma coisa esquisita. Eu acho que esse povo é bem velho. Pode ser. Porque, meu Deus. Bom, tá. Esse sistema de entretenimento da sala de estar ficava ao lado do sofá em que o homem dormia, entendeu? E ele colocou ali em cima. E ele dormia no sofá. Isso. Entendi. Tá super normal essa família. Isso, porque ele coloca aqui que nessa época os pais dele não dormiam na mesma cama. Pode ser que eles estavam meio separados, só que morando junto, né? Aí ela dormia na cama e ele era expulso pro sofá. Ah, meu Deus, eu vou repetir o que eu já falei pra minha mãe uma vez. Isso é ridículo, porque você consegue dormir 2 pessoas na mesma cama sem dormir junto. Sim, com certeza. Muito ridículo. Gente, eu durmo com a minha irmã e a gente não dorme grudada. Exatamente. Isso não faz nenhum sentido. Mas, né, vai entender. Enfim. Ok, continuando. Naquela mesma noite... Nossa, você escutou meu joelho fazendo teste? Sim. Coisa de velho. Naquela mesma noite, ouvimos meu pai gemendo e meu irmão soltou um grito. Minha mãe e eu corremos para a sala de estar e vimos meu pai sendo estrangulado pelos lençóis. Meu Deus. E lentamente sendo levantado do sofá. Acendemos as luzes e tudo parou. Estávamos todos pirando e não tínhamos ideia do que tinha acontecido. Mais tarde, naquele dia, meu pai deu os tamancos para minha avó, que insistiu que eles eram bonitos demais para se jogar fora.
Então os aceitou, independentemente do que estivéssemos passado com eles antes. Eu quase fui morta, eu vou jogar isso fora. Não, filho, mas ele é tão bonito, vou levar pra minha casinha. Não, mas o pior não é a mãe que achou bonito e quis o sapato. O pior é ele que, mesmo sabendo o que aconteceu, deu a porcaria do sapato pra velha. Exato. Tipo, eu pensei exatamente, nossa, ele queria se livrar da mãe. Ele é bonito, dane-se, joga na fogueira, queima. A gente imaginou se você... Meu Deus. Eu imaginei muito esses fantasmas de Halloween, de lençol, que é o lençol branco e aquele furo, assim, nos olhos. Eu imaginei muito isso. Sim. Fantasma de Halloween estrangulando ele. Assim, gente, que horror. Nossa, cara, mas tá tudo errado nessa história. Tá tudo errado nessa tudo história. errado. Bom, É o que eu falei, o problema não é a mulher querer o bagulho. O problema é que, mesmo acontecendo a situação com ele deu o negócio pra ela. não... E não era uma mulher, assim, tipo, uma maluca que mora 3 casas do lado. É tipo... Era a mãe dele. Era a mãe dele. Como assim? Ai, gente. Bom, algumas semanas depois, ela nos contou sobre os tamancos e disse que todas as noites em que os guardava na sala de estar, ouvia passos de um lado para o outro no corredor e batidas fortes na porta do quarto. Fantasmas vinha chamar ela. Sim. Pelo menos ele não estrangulou ela. Pelo menos isso, né? Acho que porque a porta tava fechada. Por isso que ele vinha e batia, entendeu? Ele vestia, entre aspas, o tamanco, Sim. porque ela ouvia os passinhos, e vinha bater na porta pra ver se ela abrisse. Se ela abria. Bom, sempre que ela ouvia os passos e saía do quarto pra verificar se alguém havia arrombado ou alguma coisa assim, não havia nada. Não sabemos o que aconteceu com os tamancos depois disso, porque minha avó os jogou fora. Finalmente. Mas até hoje, meu pai ainda tem pesadelos de ser sufocado. Resumindo, tamancos assombrados sufocaram meu pai enquanto ele dormia e assediaram minha avó durante a noite quando eu era criança. Resumo, não comprem tamancos de decoração. Nem pra Tamancos usar. feios. Não comprem tamancos. Não comprem. Já não é pra comprar porque é feio, né? É. A pessoa ainda vai comprar um que tá assombrado. Pra usar já é feio. Pra usar de decoração piorou. Mas olha só que bizarro, né? Esse relato ele foi postado num fórum. E aí o fulano postou, e aí o pessoal começa a comentar embaixo, fazer pergunta, né? E aí perguntaram pra ele se eles não foram atrás da mulher que vendeu, né? Pra saber Sim. mais ou pra devolver, qualquer coisa assim. E aí ele diz que depois disso, ele nunca mais achou essa mulher, ela desapareceu. E parece, pelo que o pessoal fala na região, que ela é tipo como se fosse uma cigana. Que fica pra cima e pra baixo, entendeu? Não é que ela Sim. era moradora de rua nem nada disso, mas era uma pessoa Sim. que fica zanzando, vagando. Vai saber de onde ela tirou esse tamanho. É, certeza. Ela vendeu o negócio e falou, agora eu tenho que ir embora daqui, porque eles vão vir atrás de mim de Vão novo. vir, ela queria se livrar. Agora eu tenho que fugir. Ainda mais cigano que é assim com dinheiro. Ela falou, eu não vou jogar fora não, isso aqui tá tão bonito, parece novo. Eu vou vender. Sim. E passou o negócio Ai, me bichado. lembrou a bruxa do Valente. Lembra? Que era uma bruxa bem pequenininha que morava numa casa de... que ela fazia um monte de produto de madeira, assim. Tinha várias coisinhas de madeira. Aí ela vendia eu os negócios e a sei. casa dela sumia. Não ficava no mesmo Ah, lugar é sempre. verdade. É Me tipo lembrou isso. muito ela, sim. Tipo isso mesmo. Gente. Ai, não tenham tamancos, pelo amor de Deus. Não, ele é muito feio, gente. Não compra isso, não. Feio, vai botar isso na sua sala. Pior que tem gente que tem, viu? Tem gente que Sim. gosta dessas decorações esquisitas, assim. Eu acho legal só se você for fazer um quartinho tipo dos Warren, com coisas estranhas. Ah, sim. Ah, eu acho legal. Você vai Agora- lá, pega o tamanco assombrado que estrangulou o homem com roupa de fantasma de Halloween e bota lá. E Sim. tudo bem, porque é um museu, né? Ou que nem a gente, que tem um tabuleiro Ouija na parede. Mas normal, assim, uma casa normal, uma pessoa normal, aí tá o tamanco de decoração, porque ela realmente acha que aquilo é uma decoração bonita. Aí eu acho que essa pessoa tem um pouquinho de problemas. Também acho. Eu não acho Por achar legal. bonito. Bom, mas dizem que gosto é que nem seu. Cada um Isso. tem o seu, entendeu? Você gosta que nem seu. Aí alguém normal pensou nas partes baixas. Alguém como eu pensou na cidade da Coreia do Sul. Aí eu achei um pouco ofensivo. Não, mas isso daí é o seu excesso de K-pop. Produção tem um canal de pop, gente. Depois o link tá aqui na descrição, vocês dão uma olhada. Por isso que ela pensa em Seul pra tá tudo, vendo? entendeu? Eu já pensei Ela na cidade. Já pensou na cidade. Tem um canal de
Música pop, dança pop, K-pop, Thai pop, pop americano, pop, música, dança e coisas pop, entendeu? Isso. E é muito legal. E eu sou a produção dela. Então, os links estão aqui embaixo para quem gosta desse tipo de conteúdo. Vai dar um check lá no canal dela, que é bem legal. O próximo relato, ele também é curtinho, não é sobrenatural, mas, ó, é o seguinte. Apesar dele ser esquisito, por incrível que pareça, não é uma coisa tão incomum. Eu já ouvi várias histórias nesse sentido. Então, se você que tá aí ouvindo isso, assistindo, né, estiver ouvindo no Spotify, assistindo no YouTube, sei lá, seja o que for. Se você conhece alguém que se deparou com uma coisa dessa em casa, comenta aqui pra mim como que é isso, né? Alguma coisa, porque assim, eu fico imaginando, apesar de ser uma coisa que não é tão incomum, eu não sei se ia ser legal assim. Eu acho que eu não ia gostar de ter uma coisa dessa na minha casa. Ou de encontrar isso em casa, entendeu? Mas vamos lá. Vou contar, vocês já vão entender. A época da minha vida em que mais me assustei foi quando eu estava na 4ª série, talvez uns 9 ou 10 anos na época, e meus irmãos e eu ficávamos brincando sozinhos em casa enquanto nossa mãe saía para fazer compras. De qualquer forma, estávamos ocupados, sendo uns fodões e fazendo o que queríamos. Ou seja, a mãe saía e eles tocavam terror, entendeu? Ele e os irmãos. É mais ou menos assim. Tínhamos uma trilha de pedras que atravessava o nosso quintal. E perto da porta havia uma pedra quadrada, muito grande, que, olhando para trás, realmente não combinava com as outras placas. É que criança não presta muita atenção, né? Sim. Na época, eu era muito curioso. E eu cismei que eu queria dar uma olhada mais de perto nos insetos que poderiam ter embaixo da pedra. Não era pedra o problema. Entendi. Ele queria caçar insetos. Sim. Então, peguei uma pá, enfiei-a embaixo da borda e a levantei para poder virá-la. Foi assim que o pé da minha irmã acabou cheio de formiga. Foi. Não façam isso, porque às vezes é um formigueiro. E vai dar bem ruim. Exatamente. Coloquei meus dedos embaixo dela, mas era muito pesada ou estava muito presa. Chamei meus 2 irmãos e juntos a viramos. Quando a viramos, fiquei realmente surpreso ao ver letras de latão na pedra. Quando li, quase me caguei nas calças. Era uma lápide. Nós 3 saímos correndo de lá e sentamos do outro lado da rua, na calçada, morrendo de medo até nossa mãe voltar. Mas nem leram a lápide direito, gente? Só uma lápidezinha. Eu já vi umas histórias da pessoa comprar uma mesa, por exemplo, de pedra. E aí, tu vai limpar? Na hora que olha embaixo, assim, é uma lápide. Tem lá a descrição, fulano nasceu X, morreu Y. Y. Estranho. Por quê? Tipo, não sei. Você tem os túmulos, que é pedra mesmo, entendeu? Sim. A pessoa, uma família muito rica. Aí você tem um mausoléu, você tem um túmulo ali que ela faz uma placa de mármore, sei lá. Alguma pedra a mais, assim, que não é... Eu acho que deve existir um mercado, né? Tipo uma rede, sei lá, de pessoas que reaproveitam coisa de túmulo, gente. Pode ser. Às vezes troca. Sabe aquele túmulo lá de uma família que nunca vai visitar? Do mesmo jeito que tem ladrão de túmulo, eu acho que tem gente que contrabandeia mármore de cemitério. Sim. Por isso que eu falei, eu sei de vários casos onde isso aconteceu. Uma pessoa compra um móvel, compra uma pia pra pôr na cozinha, embaixo tá lá, fulano nasceu e morreu, entendeu? Os dizeres lá, às vezes tem até uma oração. Mas esse menino, ele era uma pedra, não era? Tipo uma pedra aleatória? Era uma pedra, pelo que eu entendi, tinha casa. E aí, sabe quando tem assim, como se fosse jardim, tem grama e aí tem uns quadradinhos de pedra assim, onde você pisa ou pra passar o carro, esse tipo de coisa, entendeu? Entendi. Era mais ou menos isso, tinha grama em volta. E aquela pedra devia estar lá, ó. É porque na hora que você falou, eu imaginei alguma tempo. coisa do tipo, tinha de fato um corpo ali, um túmulo ali, entendeu? Tipo, alguém que morou antes na casa, não sei o quê, alguém morreu, enterra no jardim, isso acontece muito lá fora, acho que aqui no Brasil não é tão comum, mas lá fora acontece no bastante. Brasil não é todo lugar que tem jardim, né? As casas aqui não tem jardim. Sim. A maioria. Aí enterrou fora, lá e botou uma lápide improvisada, uma pedra lá aleatória, não necessariamente uma pedra em formato do túmulo que a gente conhece, né? E eu imaginei isso, entendeu? E aí, com o passar dos anos, acabou ficando lá a pedra, entendeu? Tipo, caída e tal.
Aí, mas se era essas estruturadas mesmo, tipo, essas que você coloca pra fazer Mas tem um caminho e detalhe. tal, aí não sei. Que eu não tinha pensado. Você comentou isso agora, eu não tinha pensado. Ele fala que essa pedra era diferente de todas as outras. É, Por quê? Que iam colocar as pedras ali pra fazer o E caminho ela? e essa em específico. Vai ver, era um túmulo mesmo. não Igual não você tá faz muito falando. sentido. Pode ser. Quando eu li o relato, eu pensei nisso, nesses. Revenda de Sim. Então, eu acho que isso realmente coisa de acontece. cemitério. Pode ser até roubado, né? Tipo, É, gente que roubado. rouba as pedras assim, no É, eu acho cemitério. também. É. Pode até ser isso também, faz sentido. Só O que que tem nessas, de roubo quando de você túmulo, tava lendo, eu literal- imaginei roubo isso, de túmulo, entendeu? literalmente. Você não vai roubar pra pegar É, alguma coisa que o morto Você foi roubou o enterrado. túmulo. Literalmente você roubou o túmulo. sim. Mas quando eu escutei, eu pensei alguma coisa do tipo... Tinha um túmulo ali, entendeu? De Pode fato, ser. tinha alguém morto ali. Agora e já tinha não lá a sei. lápide dele, e a lápide caiu, com o tempo foi passando, a pedra ficou lá, entendeu? Mas não sei. Gente, não sei, hein? Eu falei pra vocês comentar porque eu tinha pensado nisso. Às vezes você compra um negócio ali. Assim, Eu nunca em vi. teoria, se eu comprei uma mesa e depois de um tempo que ela tá em casa, eu descubro que era uma lápide, mas a minha casa não está assombrada, tá normal, beleza, é só uma pedra. Eu também É que- acho. Eu não é. vejo problema Não vejo com isso. problema. O né? problema é se eu comprar a mesa, coisas estranhas começaram a acontecer. Aí sabemos qual é o problema, né? Sim. Não sei como que é a sensação de você ter uma pedra de túmulo em casa. Agora, isso daí que você falou é interessante, às vezes era. Sim. Ainda mais esse relato não é daqui. Esse daí é dos Estados Unidos, esse relato. Lá eles têm muito disso, né? Sim, de enterrar num E na Europa tem também. jardim. Muitas propriedades Cemitério privado próprio. da família. Aí, sei lá, vende a casa, a pessoa compra, não sabe. Sim. Sei lá, achei esquisito. O que você acha? se Não sei fosse faria, não. eu, a Você ia me família livrar da dessa pedra, pessoa... será? Você acha que não ia me livrar, não? A não ser se tivesse Não, assombrado. você não ia. Não ia. Eu ia pôr de decoração Se, a sala, não. se fosse eu encontrasse um troço desse, eu acho que eu ia chamar alguém pra cavar pra ver se tem alguma coisa. Só pra ter certeza, porque eu não me importo com a pedra. Só que se tiver um Provavelmente corpo no que seu tem jardim, embaixo da eu acho pedra, que é um né? pouco importante, porque vai que é um corpo que não é pra estar lá, Aí entendeu? o menino, Tipo, exatamente. Aí o menino começa a procurar inseto e acha uma É. coisa um pouquinho além do que ele tá. Sim. Realmente. E tem muito de enterrar em bicho também. Ah, também. De Verdade. enterra o gatinho que morreu, o hamster. Também. Aí também tem muito disso. Então, às vezes era uma lapidezinha de bicho também, pode ser. Isso pode ser. Não de um ser humano, mas eu acho que é importante você cavar pra ver o que tem, entendeu? Eu Chama alguém. também acho. Chama assim, chama a perícia mesmo, sabe? É. Só pra ver se tem alguma coisa. Só pra analisar. Porque vai Não, que a e pedra outra, não é o às problema. vezes é uma pessoa que tá desaparecida, né? Você resolve um caso aí Sim. e ajuda uma família que tá procurando alguém. Exatamente. Também acho, devia mesmo. Mas o pessoal às vezes tem medo, né? Sim. Mas esse negócio das lápides que eles vendem, né? Que eles utilizam é maluquice. Mas tem, eu já Mas vi eu vários. acho que eu não ia ficar com medo. Eu ia ficar tipo, meu Deus, eu não acredito Ia que isso ficar meio aconteceu estranho. comigo. Realmente. Tipo, que emoção, alguma coisa aconteceu comigo. Minha filha é um tédio, finalmente. É só você, Tá é bom. que tem emoções e emoções, né? Pessoas acham R$100 na rua, eu acho uma lápide em casa. Mas é uma emoção, não deixa de ser uma emoção. Ai, Se eu ia ficar com ela, eu não sei, mas é uma viver emoção. perigosamente. Qual foi sua maior aventura? Achei uma lápide em casa. Dentro de casa. Aleatória. Tá bom, esses foram os relatos de hoje. Se inscreve, deixa seu like se você gostou aí. Acompanhe os próximos episódios e vai ver lá o canal da Bonita aqui, que é bem legal o conteúdo dela também. Fala tchau, produção. Tchau. Tchau.